Olá, sou Pablo Saraiva e esse é o terceiro vídeo da nossa série de introdução à programação, introdução ao Java. Esse aqui é o projeto da forma que nós deixamos no último vídeo. E hoje nós vamos trabalhar em estruturas de repetição, loops. Então, vamos aqui no Package Explorer. Está aqui o nosso projeto, source, esse default package que está aqui. Depois nós vamos ver o que é isso. Pode deixar assim por enquanto. Quanto menos coisas a gente se preocupar nesse começo e focar no que é importante para a gente começar, melhor. Porque às vezes a gente vê alguns outros cursos de introdução à programação que o cara vem jogando um monte de conceito ao mesmo tempo. O que é um pacote, o que é uma classe, o que é um método. Então, são conceitos importantes, mas que não vão mudar nada que a gente está fazendo agora. Vamos clicar aqui com o botão direito, New JUnit Test Case, e vamos colocar aqui Loop Test Finish. Então a gente tinha aqui uma classe de teste, Pablo Saraiva Teste, onde estão aqui os nossos testes de tipos e variáveis, certo? Que não está com o nome tipos e variáveis, está com o nome Pablo Saraiva, porque no primeiro vídeo a gente ainda não estava falando de tipos e variáveis, a gente só instalou, o Eclipse fez um Hello World, depois a gente aproveitou essa mesma classe e mudou o objetivo dela. Então vamos fazer uma coisa aqui. Clica com o botão direito em Pablo Saraiva Test, Refactor, Rename. E aí vamos mudar aqui para tipos e variáveis teste. Finish. Legal, né? Ele mudou aqui o nome do arquivo, mudou aqui o nome da nossa classe e agora está mais apropriado para o que está sendo feito aqui. Uma coisa importante na programação é você colocar um nome nas coisas que deixe claro para quem vai ler, seja você ou seja outro programador, o que aquele pedaço de código faz, o que aquela classe faz, o que aquela variável faz. Não se importe às vezes com o tamanho do nome, né? Às vezes para deixar bem claro o que uma classe faz, o que um método faz, você vai escrever e vai ficar longo. Mas é melhor longo do que ambíguo, né? Ou uma sigla, né? Evite sigla sempre. Então vamos lá. No nosso loop test, né? Ele está vazio, vamos apagar esse pedaço aqui. Alguém pode estar perguntando, por que você está fazendo tudo com teste? Por que você não está implementando as classes, o main, né? Mais na frente, tudo que a gente desenvolver aqui vai ser usando o TDD, que é Test Driven Development. Então já vamos nos acostumando com a estrutura do teste, porque é boa prática programar dessa forma. Não desenvolver dentro do teste exatamente o que a gente está desenvolvendo aqui, né? A função do teste é testar uma outra classe, mas vamos nos acostumando com a estrutura do teste, que vai ajudar lá na frente. Então vamos lá. Estruturas de repetição. O Java tem mais de uma estrutura de repetição. Tá? A primeira que nós vamos olhar é o while. Então o while ele funciona assim, ó. Vamos declarar uma variável i do tipo inteiro e nós estamos atribuindo a ela o valor 0. While, que quer dizer enquanto i for menor que 10, abre um bloco para o while e aqui dentro nós vamos colocar i recebe i mais 1, ponto e vírgula. Ou seja, nós temos i valendo 0, né? Ele vai chegar nessa linha i é menor que 10,
sim, quer dizer, é verdadeiro. Então ele vai entrar no bloco. I recebe I mais 1. I vale 0, né? 0 mais 1, 1. Então ele vai colocar 1 na variável I. Né? Vai fechar o bloco do while e ele volta, é um loop. E aí ele pergunta de novo, I é menor que 10? A gente viu que I está valendo quanto agora? I está valendo 1. É menor que 10? Sim. Então I recebe I mais 1. I passa a valer 2. E aí ele volta. 2 é menor que 10? Sim. Então I recebe 2 mais 1. Passa a valer 3. Assim por diante. Enquanto for menor que 10. Né? Enquanto while. Né? Quando ele terminar, nós vamos imprimir na tela o valor de I. Tá? E vamos usar aqui aquele System Out println. Só que hoje eu vou ensinar a vocês uma maneira mais rápida de escrever o System Out println. A gente escreve assim, ó, sysout e aperta Ctrl espaço. O Eclipse completa para a gente esse System Out println quando a gente escreve só sysout Ctrl espaço, tá? Eu vou aos poucos passando essas dicas do Eclipse para vocês também ao longo aqui da série de vídeos. E aqui nós vamos imprimir o valor de I, certo? Tem um warning aqui, né? Vamos abrir aqui aquele mesmo da outra vez, que é o import static do assert do JUnit. Mas hoje ao invés de apagar essa linha, também vou mostrar uma maneira diferente de reorganizar os imports. Aperta Ctrl Shift O. Ctrl Shift O faz o Eclipse reorganizar os imports da sua classe. E aí você pode salvar. Lembrando, salvar é o disquete aqui ou Ctrl S. Então vamos agora executar. Botão direito, Run as JUnit Test. Então a gente viu que ele imprimiu ali na tela o valor 10. Né? 10 já não era menor que 10, né? 10 é igual a 10. Então ele saiu do loop. Se a gente quiser, a gente pode colocar um System Out println aqui dentro do loop para ver as coisas acontecendo de uma maneira melhor. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar uma string aqui antes. Vamos colocar uma string aqui depois. E aqui a gente coloca um sysout final. Então a gente vai ver que dentro do loop, ó, antes dele fazer a soma, quando ele entrar no loop, depois que ele somar, e aqui quando ele sair do loop, o final. Vamos rodar. Run as JUnit test case. Então foi, ó. O I era 0, virou 1. Depois era 1, virou 2. Era 2, virou 3. Era 3, virou 4. Tá vendo? Conforme a gente viu. Era 9, virou 10. Depois que foi 10, ele não entrou de novo no loop. Então, final, 10. Certo? Então, é assim que funciona o while. O que tem que vir aqui entre parênteses no while? Tem que vir um boolean. Certo? Aqui é verdadeiro ou falso. Isso que você tem que colocar aqui. Então, o que a gente fez? I é menor que 10. A gente já viu que esse operador menor que, ele vai dizer se é verdadeira ou falsa essa operação entre esses dois inteiros. Né? Mas não precisa ser só numérico. A condição booleana aqui pode vir de vários outros métodos e tal. Então a gente pode testar aqui, ó, while false, por exemplo. Então ele já está dizendo aqui unreachable code, quer dizer, false é sempre falso, né? Então ele nunca vai executar isso daqui. Ou se eu colocar aqui o while true, ele nunca vai executar isso daqui, porque ele vai ficar no loop eterno.
Então, geralmente, a condição no while é uma condição que se inicia de uma forma, ela geralmente inicia verdadeira, né? E ela tem chance depois de se tornar falsa para o seu programa continuar, né? Então, geralmente a gente não usa um while muito determinístico, assim, while true ou while false. Em algumas situações a gente usa o while true e dentro do loop a gente quebra o loop, né? Se eu colocar aqui um break, ele vai interromper esse loop assim que ele executar pela primeira vez e ele vai apresentar esse final aqui. Então, run as Unity test case. Antes era 0, depois era 1, depois ele fez o break, final 1. Então, esse é o básico da estrutura de repetição while. Vamos dar uma olhada agora numa outra estrutura de repetição que tem, que é o for, né? Mas vamos voltar aqui para i menor que 10 primeiro. Vamos mudar o nome desse teste. A gente pode clicar, a gente pode botar aqui test while. Vamos tirar esse break daqui e vamos criar um novo teste. Nós vamos agora criar um método pela primeira vez. Nós temos a classe loopTest que nós criamos e ela tem um método, que era aquele método que veio nela, teste, e agora a gente mudou o nome para test while. Vamos criar um novo método nessa classe de teste, tá? Public void test for. Então public, não precisa se preocupar com o que é isso agora. Void, não precisa se preocupar. Test for é o nome do nosso teste. Abre e fecha parênteses, porque esse método não vai receber parâmetros. E vamos criar o bloco aqui do nosso método. Para ele ser um método de teste, para tornar possível que a gente execute esse método usando o run as unit test case, a gente tem que colocar esse @teste aqui em cima dele. Tá? Isso se chama annotation no Java. Quando você tem um método com esse arroba e alguma coisinha aqui em cima, que fica esse cinza aqui, isso é uma anotação. Annotation. Tá? É possível anotar métodos, é possível anotar classes, e a gente vai entender cada uma dessas anotações que, conforme a gente for precisando delas. Essa aqui é uma anotação do JUnit, que é uma biblioteca de testes que a gente vai usar extensamente ao longo dessa série de vídeos. Vamos agora ver a estrutura do for. Tá? For então vamos lá. O for ele tem 3 bloquinhos de código aqui dentro, entre parênteses aqui na declaração dele. Então, esse primeiro bloquinho aqui é um bloquinho de inicialização. Tá? Aqui a gente está declarando uma variável igual a gente fez no while. Int i recebe 0, que a gente fez aqui no while, a gente está fazendo aqui, só que fica dentro do for. Tá? A gente inicializou uma variável i dentro do for. Essa variável i só existe aqui dentro desse bloquinho do for. A gente não consegue usar ela nem antes nem depois. Aqui é uma condição, tá? É como se fosse um enquanto do for, tá? Então, enquanto essa condição for verdadeira, o for vai prosseguir. Então aqui, i menor que 10. E aqui nós temos uma operação que muda o valor dessa variável que nós estamos usando para fazer o loop do for. Então, esse é um operador diferente que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente fez, i recebe i mais 1. Esse i++ faz a mesma coisa. É um operador unário, né? Ele, ao invés de receber esse operador de adição, por exemplo, ele opera em 2 números inteiros, né? I e 1. E ele
depois que soma esses dois números, retorna um outro número inteiro, né? Esse aqui opera também com dois números, operador binário. Ele, com i, com 10, ele retorna um boolean. Opera com dois inteiros, retorna um boolean. Esse operador aqui, ele só tem um operando, ele só tem um valor onde ele opera, que aqui no caso é o i. Então ele soma 1 no i. Esse i++ quer dizer que ele pega o i, soma 1 e guarda no próprio i. É a mesma coisa que fazer i recebe i mais 1, certo? Então, vamos lá. O i aqui começa com 0. Se o i for menor que 10, ele vai executar isso daqui. Tá? Se o i for menor que 10, ele executa isso daqui. E depois ele soma 1 no valor de i. Vamos executar esse teste. A gente clica com o botão direito aqui no título dele. Run as JUnit Test. Então ele imprimiu aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque a gente queria que a condição fosse que ele começasse com 0 e imprimisse enquanto fosse menor que 10. Então o 9 é menor que 10. Tá? Se a gente quisesse que o 10 entrasse no nosso loop, a gente colocaria menor ou igual a 10. E, por exemplo, se a gente quisesse começar com 1, a gente poderia colocar aqui e recebe 1. Então esse aqui vai contar de 1 a 10. Run as JUnit Test. Olha só, eu cliquei no aberto aqui, Run as JUnit Test, ele executou os dois, tá? Então aqui está o do for, que ele contou de 1 a 10 e depois ele executou o do while. Quando a gente manda executar aqui, clicar num local aberto aqui e manda executar Run as JUnit Test, ele executa todos da classe. Se você quiser executar só um específico, você pode vir, clicar com o botão direito no título do teste, Run as JUnit Test, ele executa só aquele teste. Certo? Então, o for, ele também é uma estrutura de repetição muito usada no Java, na programação em geral, né? Qualquer linguagem que você for programar, provavelmente você vai ter uma estrutura de repetição no formato do for. Essas são as duas estruturas de repetição básicas do Java. Nós vamos parar por aqui, que esse vídeo já está um pouco longo. E na próxima série de vídeos nós vamos sair do teste, vamos começar a implementar uma classe de verdade que faz alguma coisa. Obrigado, galera. Valeu!